Muito obrigado por essa oportunidade. E aos meus amigos brasileiros, obrigado por nos receber. Eu preciso começar dizendo que, com a primeira vez que eu participei de um At The Limits, eu agora já não lembro quanto tempo faz, tá? Foi um At The Limits dedicado somente à cardiologia. Aliás, o nome era Cardiologia At The Limits. E logo a gente percebeu que cardiologia é isso aqui, ó. Cuidando de um paciente que é isso aqui, entende? E começamos então a aprender uns com os outros. E eu acho que é isso. É, é realmente a substância dessa reunião. Aprendemos uns com os outros quando juntamos pessoas que trazem as perspectivas de seu campo. Você vem não só para falar, mas para aprender também. É realmente uma troca. Então, nefrologia, diabetes, cardiologia, tudo at the limits, no seu limite. E quem não cuida do paciente que tem todos esses problemas, não é isso? Então, eu gosto de dizer, o que nos une é o teste, é o ensaio randomizado controlado. Então, estudo clínico randomizado. Eu quero começar por essa parte. Se vamos praticar medicina atual, precisamos entender de onde vem a evidência. Mas, se vamos melhorar a medicina do amanhã, precisamos entender a nossa passado e apreciar quando um novo achado, um novo resultado é tão importante que muda a prática da medicina. Então, eu acho que a barra mais alta, ou seja, a régua mais alta que temos na descoberta, que é composta de diferentes elementos, de diferentes pessoas trabalhando, quando você chega naquele ponto que é tão robusto, aquela evidência que você precisa mudar a sua prática, é essa a régua, entende? Essa é a barra. Mas essa é a parte empolgante também, porque isso significa também o quê? Que você está praticando medicina. Se você está praticando medicina, você precisa estar pronto à mudança. E veja, não é confortável mudar. Todo mundo gosta de estar ali numa zona de entendimento, de conforto, mas é preciso mudar. E isso é para o bem do nosso paciente. Então, isso é a substância da minha fala. E eu acho que eu tenho aqui um laser. Vou mostrar para você. Isso aqui, ó. O ensaio não melhora, o teste ele não melhora o cuidado do paciente. Ele só melhora o cuidado do paciente se fizermos todas essas outras coisas e trazermos isso ao público. Então, tem vários passos, até mesmo depois do estudo clínico. Mas tudo isso vai em volta da educação. E é isso o ponto do At The Limits. Não, agora que eu falei isso, peraí só um instantinho que eu vou aprender a usar esse controle aqui. Pronto, aprendi. Eu quero dar um passo para trás e depois vou dar um passo para frente. Mas eu gostaria de falar, no campo de cardiologia, nefrologia, diabetes, temos um entendimento um pouco diferente. O que é um estudo clínico randomizado? O que era, pelo menos, né? Por que eu estou trazendo esse ponto? Primeiro é necessário uma meta, é necessária uma evidência. E aqui, nesse estudo de Massachusetts, 2 semanas atrás, Peter Levin, nós estávamos no hospital Metro Hospital. Eu estava lá em Massachusetts, ou seja, quase 40 quilômetros de distância. Mostrei esse slide e o público eram pessoas que cuidavam de pacientes ali. E eu falei, olha, esses aqui são os seus pacientes. E agora, esses são os filhos dos seus pacientes. E os filhos dos seus pacientes. Isso não é incrível? E isso aqui não estava dizendo abaixa a pressão sanguínea desse indivíduo. Não. A pressão sanguínea alta é ruim. É isso. O próximo passo, mais baixo é melhor, é algo muito complexo que não pode ser pulado. Ou seja, você pega um trabalho e vai para o próximo passo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro estudo clínico randomizado com medicina cardiovascular. A gente nunca fala que é o primeiro, né? Porque se a gente fala que é o primeiro, alguém vai lá na biblioteca e acha que alguma coisa que alguém fez muito parecido ou igual antes, não é assim? Mas eu diria que esse é o primeiro na medicina cardiovascular, estudo controlado, randomizado, cujo resultado que não é abaixar a pressão sanguínea. Esse é o próximo ponto.
E esse estudo clínico não fala que essas drogas conseguem abaixar. Você não precisa de resultados que demonstrem que ela abaixou a pressão sanguínea. Ele diz, se você controla, você tem menos probabilidade de uma coisa ruim acontecer. É só isso que ele diz. E olha que incrível, porque é só isso que ele diz. Agora, hipertensão, porque John McMurray não tá aqui, eu vou pegar total crédito. Se o John tivesse aqui. Ah, o John tá aqui. Perdão. Ai, John, foi mal, hein? Deu uma gafe. Não, o John está aqui. Fizemos esse trabalho juntos. O John e eu escrevemos isso. Ok. O que fizemos? Analisamos quais são os avanços e como eles ocorrem. E é um histórico de décadas de estudos clínicos falando de resultados. Nenhum desses estudos foram desenhados para demonstrar o tratamento das drogas que abaixam a pressão sanguínea. O desenho era para mostrar se importa para o prognóstico do paciente baixar sua pressão sanguínea. Se analisarmos, maioria desses estudos foram financiados pelo governo, setor público, não é incrível? O setor público, o governo disse, isso significa que a minha população vai ficar melhor? Eu vou te dar milhões de dólares, vai lá e prova. Esses dias meio que acabaram, tá? Mas por causa desses dias tão bons, com pressão arterial alta, com hipertensão, você podia vir aqui na frente e falar, olha, eu tô dando essas drogas aqui, esses remédios para você, não para que você se sinta melhor, não para você se sentir melhor, mas para você viver mais tempo com menos problema e mobilidade cardiovascular. Como é que eu mostro? Morbidade cardiovascular, né? Agora aqui um exemplo, tá? Esse aqui foi feito contra um placebo. Aliás, placebo é uma palavra maravilhosa. Eu vou usar a palavra placebo várias vezes. Contra o placebo, tá? Em comparação ao placebo. Para mostrar o quê? Que baixar a pressão arterial abaixa risco. Então, abaixa esses riscos aqui. Morte, infarto do miocárdio. Estudo atrás de estudo falando isso. Agora o argumento é, quanto que a gente deve baixar? Não é mais se é para baixar ou não, é o quanto para baixar. Você, como médico, precisa sentir, porque o seu paciente não vai sentir a diferença. Quando você dá aquele segundo remédio para o seu paciente e o paciente fala, eu preciso de mais um remédio, doutor, é isso mesmo? Lembra desse dado aqui, ó. Com hipertensão, temos exatamente isso. Ok. Esse aqui é exatamente lípidos, exatamente oposto. Nenhum governo fala, olha, me mostra que esse remédio aqui salva a vida. Exatamente oposto. Mas nenhum desses estudos que eu vou mostrar para vocês, talvez eu mostrar um ou dois para vocês, nenhum mostra essa droga abaixa o seu LDL. Eles só mostram que você precisa de 200 pessoas para mostrar que isso aqui abaixa o seu LDL, mas você precisa de milhares de pessoas para demonstrar que essa droga ajuda o seu prognóstico. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um primeiro estudo, o melhor, tá? E porque eu não estava envolvido nesse estudo, eu posso falar que é o primeiro e melhor, ok? Foi publicado em 1994. Vocês pegam alguém que está em alto risco. Opa, peraí, eu vou entender como funciona esse clicker antes de a gente acabar minha palestra. E você trata com placebo ou aqui, simvastatina. Então, menos pessoas morreram. Menos pessoas morreram. E com que frequência você pode afirmar esse tipo de coisa? Se você está envolvido no estudo, que quando você termina, você pode dizer, olha, por causa dele, menos pessoas morreram, eu vou aplaudir você. Menos pessoas morreram. E esse era só o começo. Só o começo. Então, nós tivemos estudo depois de estudo depois de estudo. Cada um deles tratava uma população de pacientes diferentes. E era isso que era tão empolgante sobre o que estava acontecendo. Eles não sempre pegavam
as mesmas coisas e faziam repetidamente. Cada um falava, olha, eu acredito nos 4 S's e agora eu quero utilizar um diferente tipo de paciente para o meu estudo. E por causa disso, a gente teve estudo depois de estudo e eu posso ficar aqui e os seus alunos podem falar e falaram que eles diminuíram as mortes por problemas vasculares. Também, devido ao câncer, eles também tiveram questões que foram reduzidas às mortes de câncer. Nós temos algumas autoridades que falaram, olha, mas tinha mais diabetes. Sim, tinha alguns que tinham mais diabetes e eles ainda se beneficiaram. E só porque nós temos dados, a gente pode falar sobre o assunto. Aqui, olha que impressionante o progresso. Quando nós temos progressos impressionantes, você também aprende onde os medicamentos não te ajudam. Aqui, dos meus colegas nefrologistas, nós ainda tínhamos uma diminuição do LDL, são os pacientes que eram submetidos à diálise, e essa foi um momento que a gente acordou e percebeu o quão importante era o mesmo medicamento, diferente população de pacientes, a mesma redução do LDL e nenhuma melhoria na sobrevida. Bem, ótimo, talvez eu não acredite nisso, mas vamos repetir. Vamos fazer o... Cadê o John McMerrill? Vamos repetir. Vamos repetir. Nós tínhamos a redução do LDL e nenhuma melhoria no prognóstico. Então aqui nós temos lições que estamos aprendendo. Mesmo quando tem uma redução secundária e o medicamento faz o que ele precisa fazer, você precisa testar em diferentes populações. E aqui no The Limits a gente está trazendo a nefrologia. E deixa eu voltar. Lá, vou conseguir voltar de propósito. Derek. Aqui nós temos a cardiologia, a nefrologia e a diabetes em um único slide. Então, eles conseguiram superar o At the Limits. Já estavam fazendo isso. Bom, nós, na parte cardiovascular, não é que nós somos diferentes. A gente tem mais lições do que o resto do mundo, do que a comunidade médica, em relação a quão desapontado nós ficamos. A gente precisa dessas decepções para sermos mais humildes. E essa humildade faz com que você queira fazer sempre mais. Eu quero aprender mais. E nós tínhamos isso. E o outro ponto importante sobre esses pequenos estudos que mostram uma mudança secundária que é tão decepcionante, não te mostra nenhuma segurança do seu medicamento em 500 pessoas com 6 meses de terapia. Bom, a gente continua e a gente lembra do passado. Você não pode ser um cardiologista, mesmo se você for de uma nova geração, sem ter isso impresso no seu cérebro. Tente fazer a coisa certa. Todo mundo acha que a gente tem toda a parte do batimento ventricular prematuro, principalmente aqueles com alto risco, mas era exatamente o oposto. Mais pessoas morriam. Deixa eu repetir. Você randomiza as pessoas, você espera que você esteja ajudando essas pessoas, mas na verdade, nós estávamos contribuindo para a morte de algumas pessoas. Isso tem que estar lá na sua mente e você não pode esquecer que quando você randomiza uma pessoa, você ainda não sabe a resposta. Uma lição muito importante para ser aprendida. Outra, quando o Peter Lieb, ele era um estudante, ele sabia que quanto era melhor o aperto, a fração de injeção, aquela espremida do coração, quanto menor fosse, pior era o seu desfecho. A gente já sabia disso. Isso era verdade. É verdade. E se eu melhorasse aquela fração de ejeção do coração? Bom, nós poderíamos fazer isso. E a gente tinha 3 medicamentos orais para isso. E cada um fazia o que a gente queria que ele fizesse. Fazesse com que a fração de ejeção fosse melhor, melhorasse a hemodinâmica, e cada um deles estava associado a um desfecho pior, o desfecho sendo a morte.
Então, essas lições têm que ficar na sua cabeça, você não pode ignorá-las. Aqui, ó, aqui nós temos uma. Isso foi tão longe que o FDA falou, ok, vende esse medicamento. Continua e vende esse medicamento. Melhora a fração de ejeção, o tempo que você fica numa esteira, as medidas de qualidade de vida. E a gente só tirou esse medicamento quando a gente percebeu que estava aumentando a mortalidade. A gente não sabia. Você não saberia se você fizesse só um estudo sobre exercício ou fração de ejeção. Você não saberia. A gente precisa saber de tudo isso. E era exatamente o contrário. Olha só, eu vou voltar aqui para a parte de educação, de instrução, treinamento. Como cardiologista, que são treinados pelas melhores pessoas, a gente venera a fração de ejeção. A gente odeia os beta-bloqueadores, porque eles não fazem a coisa certa em relação à fração de ejeção. Todos nós tivemos que virar algo. A gente teve que simplesmente abraçar os novos dados e dizer: olha, estávamos errados. Esses dados me convencem que a gente quer que os nossos pacientes tenham isso. Apesar de eu não achar, agora os dados já são fortes em relação a isso. A propósito, peraí, deixa eu voltar, porque o Derek me deu 5 minutos extras, então eu vou voltar 2 vezes, Derek. O desfecho nesses estudos não foi a fração de ejeção. O desfecho não era nem a hospitalização, era quem estava vivo e quem estava morto. Quem estava vivo, quem estava morto. E até mesmo hoje, a gente não faz isso com muita frequência. Então, quando a gente obtém essa informação, a gente tem que abraçar a informação. Bom, vamos lá. Agora, o pessoal da diabetes, os colegas que tratam de diabetes. Como eu digo isso? Vocês foram mimados de um jeito diferente. Vocês tinham um número que era tão importante para vocês que os grupos regulatórios e todas as outras pessoas acharam que, ok, é suficiente, não precisamos de mais nada. E isso não é culpa de vocês. Talvez seja porque é culpa de todo mundo, porque a gente simplesmente aceitou. Então, essa glicose é tão importante para o meu paciente que eu sei que quanto melhor a glicose, melhor o paciente vai estar. Eu sei disso. E aí vocês viveram com isso. Até recentemente. E vocês viveram com isso, e aí a gente falou da hemoglobina glicada, e eu não tenho um nefrologista aqui já para um diabetologista aqui. Com quem que eu vou reclamar? Quem que eu vou pegar? Vou pegar no pé aqui. Toma cuidado, hein? Aos alunos, nunca escolha o presidente da mesa para ser a pessoa que você vai encrencar, tá? Andrei, eu entendo que você gosta disso, mas você poderia ter um medicamento aprovado ao só diminuir a hemoglobina glicada. Então, ficou aparente que não era estranho que a gente tem muito estudo que diminui a hemoglobina glicada e nenhum dele melhora os desfechos cardiovasculares? Bem, os cardiologistas têm que entender que tem outras coisas além dos desfechos cardiovasculares. Entendam e fiquem quietos, tá? E aceitem. Até alguém dizer que, olha, talvez vocês estejam piorando as coisas. E em 2008, a gente chegou a essa conclusão. Talvez as coisas estejam piorando e isso virou a lei daquele momento. E isso mudou todo o campo. Hoje, você não pode diminuir só a hemoglobina glicada. Você tem que mostrar segurança. Eu vou repetir. Você não tem que mostrar eficácia. Você tem que mostrar segurança. E a segurança foi definida em 2008, não é tanto tempo atrás assim. Então, o que aconteceu desde 2008? De repente, os diabetologistas, a diabetes virou o foco dos estudos clínicos randomizados. Cada um se perguntava,
é seguro do ponto de vista cardiológico, ninguém mais falava de diminuir a hemoglobina glicada, porque todos os agentes já diminuíam a hemoglobina glicada. Então agora eles precisavam de eventos. E por causa disso, a gente teve muito assunto para discutir, muito assunto. E aqui nós temos alguns dos estudos que aconteceram. E neutro era bom. Neutro era, eu diminuo a hemoglobina glicada e eu não acabo prejudicando as pessoas. E isso foi chamado de sucesso. Então, estudo. Eu tive o último neutro. Aqui, estudo. O neutro era agudo. 2015, não é tanto tempo atrás. Neutro era bom. Aí, acidentalmente, ou de forma surpreendente, a gente teve 2 wows. E eu que coloquei esses wows, porque era exatamente isso que eu queria dizer. Porque o que mais você quer? Você dá um medicamento a um paciente com diabetes, além de controlar a pressão arterial e também além da estatina, e mais pessoas estão vivas. Uau! Eu não entendo como o resto da comunidade não ficou pulando e falando uau também. As pessoas não entendem quão difícil é mostrar uma melhor sobrevida. E aqui nós temos os resultados, os 2 wows. Aqui a gente tem a glicose. Então, o desfecho primário, ok. Mas em relação à insuficiência cardíaca, que vai ser falado muito nesse evento, morte de causas cardiovasculares. E as mortes por qualquer outra causa? A gente não vê esse tipo de coisa. Eu estaria pulando. Eu tô pulando por eles e eu não tinha nada a ver com esse estudo, hein? Uau! Vocês dão esse medicamento, além das outras coisas que você já dá para o medicamento, e mais pessoas estão vivas. O que mais que a gente pode pedir? Aqui tem um outro. Com a liraglutida, você dá o medicamento, além de todas as outras coisas, e você nem está querendo baixar mais tanto a hemoglobina glicada, porque isso está sendo feito. Não é um caráter cego, né? Então todo mundo pode tomar mais remédios para baixar a hemoglobina glicada, mas olha lá, morte por todas as causas e também morte por eventos vasculares. E eu lembro, cardiovasculares, e eu lembro que até o FDA falava assim, ok, tá ok. E aí, de repente, a comunidade entendeu isso e começou com os canadenses dizendo, olha, eu estou mudando as minhas diretrizes. E aí levou um tempo para até mesmo as diretrizes dos Estados Unidos mudarem. Mas aí elas mudaram e aqui nós temos evidência de e eram só 2 agentes que eles tinham medo de dizer, olha, eu estou abraçando isso porque eu estou dando apoio para uma empresa. Não, eu estou tratando um paciente, eu estou considerando isso porque esses 2 agentes melhoraram os desfechos cardiovasculares de forma impressionante. Para os meus colegas nefrologistas, eu não vou decepcioná-los. Aqui foi um momento em que a gente abriu os olhos e a gente falou assim, olha, esquece a creatinina, não esquece a creatinina, mas veja o EGFR. Nós percebemos que até as pessoas que a gente achou que tinha uma função renal boa, quando a gente observa o EGFR, a gente percebe que existem algumas alterações. E aqui nós estamos falando de 1 milhão de pacientes, 1 milhão de seres humanos que mostram a importância do EGFR. Então, de uma mesma forma, no New England Journal, tem uma página depois, a gente tinha um outro artigo. Falando do EGFR, a gente pode ter 1 milhão de pessoas, nós tínhamos 14 mil pessoas e a gente conseguia controlar uma outra coisa, estabelecer um modelo e o nosso modelo dizia, olha, tem algo mágico em relação ao EGFR ser inferior a 60. Todos os eventos cardiovasculares aumentam de forma exponencial.
E isso se tornou um número muito importante, o EGFR inferior a 60. Então, passando agora para o grupo renal, que tinha mais de um alvo. Eles também tinham a albuminúria. E esse é um resumo muito interessante, mostrando o EGFR que diminui e mostra para todos os níveis de albuminúrio, piorando, piorando, piorando. Então, vocês têm 2 alvos agora, substitutos para tentar mudar. E o que poderia ser melhor? Bom, nós temos ciência disso, o Dr. Parvin e o grupo dele, com a Julia e o Lewis, Hollenberg. Eles falaram, olha, a gente pode diminuir a albuminúria ainda mais, além dos inibidores. Isso é importante? E a gente falou assim, claro, se você pode abaixar ainda mais, isso é super importante. Então, nós nos juntamos com eles e estudamos os desfechos. Desculpa que esse slide mudou o formato dele, mas a albuminúria foi diminuída, foi reduzida, e o desfecho não melhorou. Então, agora a gente está dando para o mundo da nefrologia que o substituto às vezes não traz o desfecho que a gente quer. E esse daqui é um dos últimos, eu acredito, um dos últimos. O EGFR é o meu inimigo. A gente tinha estabelecido isso. E se eu conseguir aumentá-lo? Então, o medicamento foi encontrado que aumenta muito, não um pouquinho, muito. Então, essa pessoa que está lá com o EGFR baixo, agora vai ter um EGFR muito maior, de 30 e pouco a 40 e pouco. Uau! Mas, por favor, não pare aqui. Isso já é suficiente para te levar para o próximo passo, e aqui está o próximo passo. Então, como a gente teve as nossas decepções com a medicina cardiovascular, quando você faz os estudos, você tem que estar pronto para as surpresas do lado bom ou do lado ruim, e aqui a surpresa foi do lado ruim. Você preferiria estar no grupo de placebo. Então, novamente, esse slide não... são 2 anjos, eu vou tentar explicar para vocês. Um disse, olha, eu estava no placebo, e o outro, olha, eu estava no grupo do princípio ativo. E ele falou assim, olha, a razão é porque a gente precisa de estudos randomizados, não tem jeito. Bom, para o grupo renal, incrível. Agora vocês têm os estudos, e vocês têm ótimos estudos, com bons desfechos. Vocês podem se levantar e falar assim, uau, também. Aqui nós temos o último deles. Aqui nós temos o estudo que tem desfechos reais. Nós temos diálise, transplante, não só em números. É um desfecho real em 4.000 pessoas. E, a propósito, eles tiveram menos insuficiência cardíaca de qualquer um dos 2 jeitos. E você não saberia disso a menos que você fizesse um estudo. Bom, os substitutos são importantes. Eles são importantes para te levar para a próxima fase, e você precisa dos estudos randomizados. E aqui é do John McMurray. Se ele não tivesse aqui, eu não diria que era dele. E eu adorei, porque seja o beta-bloqueador, boom. Seja ou qualquer outro tratamento, boom. Seja aumentar a creatinina ou diminuir a creatinina, boom. Você não sabe, você sempre está pisando em gelo fino e você precisa dos estudos com desfechos. Então eu voltei naquele slide que eu comecei. Eu voltei lá para o meu começo. Aqui é a beleza da medicina. A gente pode parar onde a gente está, ou a gente pode
perguntar esses estudos com os desfechos. E aí, quando a gente obtém isso, se a gente não mudar a forma que a gente pratica a medicina, então a gente não deveria mais estar na medicina. E nós precisamos sempre de encontros como esses, onde nós discutimos o que é novo, o que é realmente robusto e o que é só ok, precisa de alguma coisa a mais. Mas é isso que é o At The Limits. E a função do At The Limits, e nós nunca paramos. Esses estudos, que têm esses ótimos desfechos, estão levando novas hipóteses, novos estudos, e isso é um ciclo que vai continuar acontecendo. É um sistema de feedback muito bom, de forma excelente. E eu queria falar para vocês, quando eu comecei na medicina, nós fazemos coisas agora que a gente não fazia naquela época. E coisas que ainda são feitas, e nós precisamos desse ciclo. Aqui a gente tem o At The Limits para cardiologia, nefrologia, diabetes. Todos os pacientes é o que nos junta, né? E se a gente quer alguma coisa que tem muito substituto, qualquer coisa, desde crescimento do cabelo, a hipertensão, a fibrilação atrial, isso sempre continua. Se nós pudéssemos mudar a apneia do sono, por exemplo, os episódios da apneia do sono, a gente mudaria. E a gente fez isso em pacientes de alto risco. E o que aconteceu? Mais pessoas morreram. Agora, eu estou repetindo, eu sei. Eu teria feito esse estudo, eu teria orgulho de ter feito isso, veja bem. Mas a hipótese era ótima, mas mais pessoas morreram. Então, eu estou falando isso desde o começo, e vou falar isso no final também. Você não sabe, a não ser que você quebre esse código. Você pode até ter uma boa pergunta, e todo mundo no estúdio pode ter o melhor que ele tem hoje, e daí vai trazendo experimento atrás de experimento, porque um estudo nada mais que isso. E a conclusão, Derek, me custou muito dinheiro, espero que você goste, porque esse é meu último slide, ficou muito elaborado. Porque eram 3 mundos separados, não é isso? Tinha a gente, cada um sua reunião, né? Um na diabetes, na cardiologia, nefrologia e tal. O John me convidou para reunião para um outro comitê? Nunca, nenhuma vez eu recebi um convite. Tive que fazer um estudo de nefrologia para ser convidado. E quando os resultados não eram bons, ninguém me chamava de volta. Mas a realidade é essa, gente. Estamos todos falando da mesma coisa. E quanto mais nos unirmos, mais teremos uma imagem mais abrangente. E o mais abrangente de tudo é o paciente. Muito obrigado.